Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Chegamos também a um dos textos bastante conhecidos, e é bom chegar nele com toda a bagagem da qual Jesus vem preparando, dizendo anteriormente, e por que nesse momento ele vai dizer essas palavras. Versículo 13 e 14 vai nos dizer assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que fale aos nossos corações nessa manhã. Deus maravilhoso, é em Tua maravilhosa presença que nós nos achegamos por meio da oração, reconhecendo nossa falência espiritual, reconhecendo, ó Deus, que se o Senhor não nos iluminar, que se o Teu Espírito não trabalhar em nosso coração e nossa mente, não conseguiremos por nossa conta própria entender a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, então, a compreendê-la nesta manhã. Que o Senhor possa trazer edificação ao Teu povo nesta manhã. Abençoa, Deus, também aqueles que nos assistem pela internet. Que a Tua poderosa palavra, que a ação do Teu Espírito possa também estar atuando e ministrando na vida destes que nos assistem. Deus, nos abençoa. Usa a minha vida como instrumento em Tuas mãos para falar ao Teu povo aquilo que o Senhor pretende lhes falar. Assim nós oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Para que nós possamos compreender essa famosa passagem de Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, nós citamos muito, nós falamos muito, e é fácil fazer uma aplicação, não é difícil fazer a aplicação, e eu acredito que a forma com que nós fazemos comumente a aplicação dessa palavra está correta. Quando a gente olha para o mundo, é fácil perceber que a maioria das pessoas pega um caminho que é contrário ao caminho que Deus apresenta e estabelece como o caminho certo, como o caminho verdadeiro, como o caminho que conduz à vida. E ao observar isso, que não é difícil, é fácil perceber, logo a gente lembra dessa passagem, que exatamente nos testifica isso, de que larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Então Jesus aqui, na verdade, ele apresenta dois modelos de portas e dois modelos de caminho. Ele apresenta a porta larga, que está relacionado ao caminho que conduz para a perdição. A porta é larga, espaçoso o caminho, e o destino desse caminho, que é espaçoso e dessa porta larga, é a perdição. E Jesus vai dizer que muitos são os que passam por ela, exatamente porque é largo, exatamente porque é espaçoso, então muitos são os que vão por lá. E ao mesmo tempo, Jesus também vai dizer que existe uma porta que ela é apertada, e um caminho que é estreito, e ele conduz para a vida. Um é o oposto do outro, certo? Então é fácil nós observarmos as coisas e tentarmos encaixarmos na nossa própria observação. Mas a pergunta que precisa ser respondida é: por que Jesus disse isso agora? Qual foi a razão de Jesus, nesse momento, chegar e soltar essa? No discurso do Sermão do Monte, olhando para trás, tendo com base tudo que ele já vem dizendo, E aí é importante nós lembrarmos sobre o sermão passado, a perícope do verso 7 ao versículo 12, qual é a essência daquilo que Jesus quis nos convidar a orar. Jesus, nos versos 7 a 12, quando ele estava aqui nós já estamos caminhando para o final do Sermão do Monte, lembrando que Jesus reuniu ali o pessoal, subiu no monte e começou a ensinar os seus discípulos acerca de como eles devem viver essa vida como cidadãos do reino, falando sobre a justiça que vem da parte de Deus. Então, no sermão passado, nós meditamos sobre que
Jesus traz uma palavra de direção para os seus ouvintes, porque Jesus trouxe vários ensinos que só de observar são difíceis de nós colocarmos em prática. E ao observar isso, alguns podem esmorecer de olhar para os ensinos de Jesus e dizer, eu não consigo. Outros podem, por vontade própria, por esforço próprio, tentar ser aquilo que Jesus quer que ele seja, mas por conta própria, por ele mesmo. Então o que Jesus lembra é sobre a primeira bem-aventurança, sobre bem-aventurados os humildes de espírito, e por isso ele diz, olha, você precisa clamar a Deus, você precisa pedir a Deus, peça a Deus para ser aquilo que ele deseja que você seja. Então busque ele, abra, bata na porta que o Senhor há de abrir para você e conceder o seu pedido, que é exatamente você ser aquilo que ele deseja que você seja. Então Jesus convida os seus ouvintes a isso, a olhar para si e reconhecer a sua total dependência de Deus no que diz respeito a isso. E quando chega agora no verso 13 e 14, Jesus então também está respondendo a uma possível pergunta e observação que as pessoas fazem, aparentemente os ensinos que Jesus estava trazendo era novo, mas não era novo, como a gente já disse, Jesus não trouxe coisas novas. O problema é porque os líderes religiosos, eles haviam interpretado a lei de Deus de modo equivocado. Eles haviam interpretado a lei de Deus que simplesmente favorecesse a eles mesmos, que não sofressem dano, que fossem mais favoráveis à sua própria vida, aquilo que é mais favorável à carne, aquilo que alimenta a carne. A vida espiritual daquele contexto era uma vida movida simplesmente pela aparência, por aquilo que é mais fácil. Então, Jesus quer responder exatamente isso, porque parece que o que Jesus está ensinando é contrário ao que os líderes religiosos viviam e ensinavam. Então, os discípulos de Jesus, que começam a colocar isso em prática na sua vida, aquilo que Jesus ensina, eles olham para a sua vida e olham para todo o mundo e eles começam a se sentir um peixe fora d'água. Porque eles olham para a referência deles, que eram os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos, e acham estranho, porque o ensino de Jesus é contrário àquilo que eles estavam ensinando. Então, eles começam a se sentir pessoas diferentes de todo mundo. E é quando Jesus então vem aqui parafraseando o que Jesus está querendo dizer, você não é todo mundo. Você precisa lembrar que os meus discípulos, eles são diferentes. E ele então quer nos ensinar os dois tipos de pessoas que tem e os caminhos que são distintos. A maioria pega esse caminho, mas o convite que eu faço para os meus discípulos é o convite que não é da maioria. E é por isso que a sensação que se tem é de que um está pegando um caminho para um outro lado e o outro está pegando o caminho para o outro lado. Porque a sensação que nós temos, e essa é uma sensação sadia e que deve haver em nós, do povo de Deus, é que de fato nós somos diferentes mesmo. Essa é a sensação e é a realidade do povo de Deus. Nós estamos caminhando, trilhando um caminho totalmente diferente dos demais deste mundo. Nós pegamos, na verdade, caminhos opostos. Por isso que quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, ele vai falar sobre jugo desigual, e por isso que faz tanto sentido o jugo desigual, porque um pega um caminho oposto do outro, um é luz, um é trevas, um é crente, um é descrente, um pega o caminho da vida, um pega um caminho da perdição. Por isso que faz tanto sentido, por isso que Jesus disse, por isso que Paulo disse, não faz sentido um crente namorar com um descrente, porque os seus caminhos são opostos. Um está indo para um lado e o outro está indo para o outro lado. Não faz sentido essa união. Porque, olhando para o mundo, é dessa forma com que o Senhor apresenta. E por isso que Jesus trouxe essa palavra para os seus discípulos. Porque, a priori, eles poderiam sentir isso, e essa sensação que nós temos, de que nós estamos pegando um caminho estreito. E eu vou já explicar o que significa esse estreito. E apertado. E a gente, quando olha para o outro lado, a gente vê uma porta muito larga
e um caminho bastante espaçoso. Eu queria só um cristão que trouxesse água para mim. Eu agradeço. Obrigado, irmão. Então, primeiro, lhe situei no contexto o porquê que Jesus disse o que disse aqui no verso 13 e 14. E aí, esse texto também nos remete àquilo que nós já temos aprendido na exposição dos salmos de romagem, que a gente tem feito aqui também nos domingos. E a proposta dos salmos de romagem é nos trazer uma verdade também que nós muitas vezes esquecemos, de que nós somos peregrinos neste mundo, nós somos viajantes neste mundo. E o que Jesus apresenta aqui é que nessa estrada da vida só existem 2 caminhos a serem percorridos. Não existem mais do que isso. Só existem 2 caminhos a serem percorridos. Então nós podemos afirmar, com base no que Jesus está dizendo aqui, que olhando para o mundo e para todas as pessoas do mundo, elas só podem trilhar 2 caminhos. Valeu, meu irmão. Elas só podem trilhar 2 caminhos. Ou elas caminham no caminho que é apertado, ou elas pegam um caminho que é espaçoso. Não existem outros caminhos a serem percorridos nessa vida. Todos nós somos viajantes, todos nós somos peregrinos. E todos nós, querendo ou não, estamos em um caminho. E Jesus então vai dizer que só há 2 caminhos. Ou você está no caminho apertado, ou você está então no caminho que é espaçoso. Porque só há 2 caminhos a seguir, não há um terceiro. Por mais que tente se criar alguma coisa, e também não há possibilidade de você estar com um pé em um caminho e com um outro pé em um outro caminho. É impossível também isso acontecer, porque esses caminhos são opostos e não há possibilidade. Eles não caminham paralelos. Não é essa a proposta. Na verdade, são opostos. Eles caminham em sentidos totalmente opostos. Por isso que é impossível você estar com um pé num e um pé no outro. Ou está em um caminho, ou está em um outro caminho. Essa é a realidade. E por isso que esse texto é um dos textos duros, mas ao mesmo tempo importante de direção para nós que estamos neste mundo e nos leva à reflexão. Qual o caminho que nós estamos pegando? E aqui eu quero explicar, então, o que significa essas ilustrações que Jesus nos traz, do caminho da porta que é estreita, do caminho que é apertado, da porta que é larga e o caminho que é espaçoso, ok? Quando Jesus fala sobre a porta estreita, ele nos dá uma recomendação. Essa é a ordem de Jesus para os seus discípulos. Verso 13 é a ordem. Qual é a ordem? Verso 13. Entra pela porta estreita. Essa é a direção de Jesus. Então, se porventura você está com dúvida qual o caminho que você tem que pegar, qual a porta que você tem que pegar, ele já de cara já encerra isso. Você tem que entrar pela porta estreita. E no verso 14 ele vai dizer o porquê. Porque junto resposta. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Então ele dá uma orientação para os seus discípulos que lá estão. Olha, venha cá, perceba. Você que talvez vocês estão aí meio perdidos, olhando e se achando um peixe fora d'água. Entenda. Você tem que pegar o caminho da porta que é estreita. Porque a porta que é estreita, apertado é o caminho, mas contudo, ele conduz para a vida. E é esse caminho que vocês têm que percorrer. E o que Jesus quis dizer, qual é a característica dessa porta que é estreita e desse caminho que é apertado? Quais são as características? Essa é uma característica do próprio cristianismo em si. Quando nós olhamos para todo o discurso que Jesus deu do Sermão do Monte, a percepção que a gente tem é que é dura esse discurso, né?
é de, se alguém bater aqui na tua face, dá outra, lança fora o espírito vingativo, tantas lições que Jesus nos trouxe, que a gente sabe que viver isso mata o nosso eu. O reflexo do humilde de espírito, que olha para isso e sabe que ele não tem condições e que leva ele a se humilhar na presença de Deus. Então ele sabe que viver a perspectiva de Deus para a vida dele não é algo simplesmente simples, é algo que é na contramão da sua própria existência. Porque a nossa natureza pecaminosa, ela não tem prazer na lei de Deus. Então, quando Jesus diz, olha, você tem que pegar a porta, a estreita e apertado é o caminho que conduz, ele fala sobre as próprias dificuldades que são inerentes da caminhada cristã. E nós conseguimos ver isso em vários textos da palavra de Deus. Por exemplo, vamos ver aqui um texto de Atos, capítulo 14, só para você conseguir fixar bem o que Jesus quer ensinar. Atos 14, do verso 19 a 22. Coloca para a gente aí, Wesley. Olha o que vai dizer, acompanhe comigo aqui na tela. Vai dizer assim: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feitos muitos discípulos, eles voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo as almas dos discípulos, e olha a exortação deles, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando para eles que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então perceba que isso é uma característica do reino de Deus. Aqueles que são do reino de Deus precisam entender isso, que a nossa caminhada ela é marcada por tribulações, por dificuldades, porque a gente vai na contramão do mundo e da nossa própria natureza, porque o convite de Jesus para a nossa vida é: aquele que quer me seguir deve fazer o quê? Negar a si mesmo e tomar a sua cruz. E isso é difícil. E isso não é fácil. Isso é ir na contramão da sua própria natureza. E isso não é difícil, isso requer humilhação, isso requer disposição para buscar a Deus, para se humilhar na presença de Deus, para matar a sua natureza carnal, que cada dia quer que você faça aquilo que não agrada a Deus. E isso é tão verdade que Paulo, relatando sobre a sua experiência, eu acredito que ali seja isso, em Romanos, Paulo vai dizer que muitas vezes o bem que ele não quer fazer, ele não consegue reagir a isso, né? O bem que ele quer fazer, às vezes não faz, o mal que não quer fazer, às vezes acaba fazendo, nesse conflito, nessa dificuldade que é. E que por isso Jesus disse que sem a graça de Deus, não conseguimos. Por isso, do verso 7 a 12, ele diz: busca a Deus, porque sozinho você não consegue. Porque é contra a nossa própria natureza. O cristão, na verdade, é convidado a nadar contra a correnteza. E a dificuldade disso pela nossa própria natureza, e sem a graça de Deus, que nos dá força, que nos impulsiona para ir nadar contra a natureza, a gente não consegue. E por isso que a vida cristã ela é dessa forma. E muita gente não consegue caminhar exatamente por essa razão. Porque ela vai na contramão da nossa própria natureza e da proposta do mundo. Então, é esse o ensino que Jesus quer falar sobre a porta estreita e o caminho que é apertado. A gente vai ver um pouco melhor isso quando a gente chegar no capítulo 11. Eu quero só ler o versículo 12 do capítulo 11, que eu vou deixar para falar sobre isso melhor quando nós chegarmos no capítulo 11 de Mateus. Olha o que vai dizer a palavra de Deus. Que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Eu vou explicar melhor quando a gente chegar nesse... Essa tradução, na verdade, da RA é a pior de todas nesse texto, e eu não vou usar ele quando eu for expor esse texto, na verdade. Mas o que quer dizer, na verdade, aqui, e se a gente olhar os versículos anteriores,
vai falar sobre a morte de João Batista, vai falar sobre as dificuldades que João Batista teve, sobre as perseguições que ele sofreu, sobre as tribulações que ele teve, e que, portanto, a recomendação de que nós vamos ver quando for tratar sobre esse texto, é sobre o esforço na perseverança, na dedicação de buscar a Deus, reconhecendo que a caminhada cristã no reino de Deus, ela caminha junto com esse percalço da própria dificuldade da vida, da tribulação. E por isso que muitas vezes nós nos sentimos cansados na caminhada cristã, porque é difícil mesmo. A gente sente essa dificuldade, porque a nossa carne, na verdade, ela quer pegar os caminhos sempre mais confortáveis, mais fáceis, né? E nunca é fácil. Por exemplo, quando alguém lhe machuca, só um exemplo claro disso. Quando alguém lhe machuca, alguém do mundo não perde tempo pensando em perdoar, em orar pela pessoa. Ele não quer nem saber, ele paga o mal com o mal e pronto. Ele diz, se dane, que morra. Não está nem aí. Ele não sente nenhum conflito entre ele mesmo. Agora o cristão não. O cristão, ele sabe que quando alguém o machuca, ele não somente vai ter que ter uma disposição para perdoar, mas vai ter que ter uma disposição para orar pela pessoa e amar, porque a Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos, como Jesus acabou de ensinar no Sermão do Monte. E isso é fácil? Não, é contra a nossa própria natureza. É contra a nossa própria natureza. Então o caminho ele é apertado, as coisas são mais estreitas e a gente sente isso. Agora uma coisa que precisa ser dito, isso não quer dizer que a caminhada cristã ela não é alegre. Isso não quer dizer que a caminhada cristã não é alegre. Porque às vezes a impressão que a gente tem é que viver regaladamente, segundo as inclinações da nossa carne, essa é a verdadeira alegria. E que parece que a vida cristã é só tortura, é só dificuldade, é só peleja. Dificuldade, não há alegria, né? Pelo contrário, nós precisamos buscar a Deus a cada dia para que haja uma disposição real da nossa vida. De quanto mais a gente labuta para parecer com Cristo, mais a alegria é verdadeira em nosso coração. Porque essa é a verdadeira alegria, né? Quando a gente realmente chega um momento da nossa vida em que o padrão da nossa vida se torna ser parecido com Jesus. E que ainda que a gente passe pelas dificuldades que é inerentes do cristianismo, para ser parecidos com Jesus, enfrentando as próprias labutas dessa vida, que é contrário aos mandamentos de Deus, mas a gente se alegra. A gente se alegra pela disposição de buscar ser mais parecidos com Jesus. E a cada experiência dolorosa que a gente passa, pela via dolorosa, e que a gente se torna mais parecidos com Jesus, isso deve trazer contentamento, alegria para nós. Então, entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, o contrário é exatamente o outro caminho e a porta. E ele vai dizer, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Então, é totalmente o oposto do que eu acabei de dizer. Ela é muito confortável. Ela é confortável, ela é espaçosa. As pessoas têm essa sensação de conforto. Ela está confortável ali, porque o pecado ele faz exatamente isso. Ele nos traz muitas vezes uma sensação de conforto e até de bem-estar. E por isso que as pessoas gostam de pegar ali, porque não há resistência, não há conflitos, né? Talvez você passou isso pela sua própria experiência de conversão. Quando alguém se converte aqui na igreja, geralmente, eu posso aqui dizer 70% das pessoas que se convertem, elas sempre dão o mesmo testemunho. Inicialmente, ela diz, olha pastor, quando eu era do mundo, parece que as coisas eram mais fáceis e agora que eu me converti, as coisas, parece que Deus está contra mim. Não, é exatamente isso que está acontecendo. Você está no caminho certo, é porque a porta é estreita, o caminho é apertado e você agora está sentindo. Você está sentindo a resistência de nadar contra a maré, porque antes você estava, na verdade, no sentido da correnteza. Só deitado e ela levando. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E você estava indo. Então não tem nenhum desconforto aqui. Não tem nenhum desconforto. Está tudo beleza. O caminho é maravilhoso, é espaçoso. E você está indo, igual no Beach Park, você está só descendo no toboágua. Tranquilidade total. Mas quando você se converte, a coisa é outra.
Você sente a resistência. E por isso que, inicialmente, quando alguém se converte, ele tem essa impressão de que as coisas parecem que piorou para ele, né? E aí talvez seja uma perspectiva equivocada dele ter procurou Cristo para ver se melhorava na vida, nesses aspectos assim, e esqueceu que o propósito da salvação em Cristo é outra, não simplesmente melhora nessa vida aqui, certo? Mas, enfim. Então, a proposta, ela é outra. Por isso que ele diz, entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E os opostos também vai dizer, são muitos os que entram pelo caminho espaçoso e são poucos os que acertam também no caminho que é mais apertado, certo? Uma coisa importante a ser dito, que é uma característica, ser observado disso, é que o caminho que nós seguimos diz muito acerca de quem nós somos, certo? Falei inicialmente que só há 2 caminhos no mundo, e todo mundo na face do planeta, ou ele está em um caminho, ou ele está em um outro caminho, certo? Não existe uma terceira opção, só existem esses 2 caminhos. E o que é interessante nessa proposta é que é fácil perceber o caminho em que cada um está trilhando. Como eu falei, nós conseguimos observar para o ímpio, para o mundo, e a gente consegue perceber que eles estão no caminho que é espaçoso. Então, não há muita subjetividade nesse quesito, certo? Você consegue olhar e perceber aonde as pessoas estão nos caminhos. E olhar para o caminho que as pessoas estão seguindo, e nós mesmos, diz muito acerca de quem nós somos. É esperado que o povo de Deus pegue o caminho estreito. Então, quando você olha para alguém e percebe que ela está no caminho estreito, na porta que é estreita, no caminho que é apertado, logo você consegue dizer com objetividade que o caminho que essa pessoa está pegando é o caminho certo, é o caminho que conduz para a vida, certo? Ao mesmo tempo que também você é capaz de olhar para o outro oposto e dizer que esse caminho que a maioria estão pegando não é o caminho certo e é o caminho que conduz para perdição. E você consegue perceber isso pelo estilo de vida que cada pessoa que pega esse caminho ele vive. O estilo de vida daqueles que pegam o caminho apertado é um, e o estilo de vida daqueles que pegam o caminho espaçoso também é outro. E você consegue distinguir isso facilmente. Facilmente. Certo? Então, o caminho que seguimos diz muito acerca do que nós somos. Agora, esse texto também nos traz um alerta muitíssimo importante para o contexto que nós estamos vivendo. E aqui é um alerta de cuidado. O texto nos alerta com cuidado com a maioria, certo? O texto nos traz um alerta para termos cuidado com a maioria. Nós não fomos chamados para sermos conduzidos ou termos como referência a maioria. Porque, segundo a proposta de Deus, nesse texto, principalmente, a maioria está certa ou está errada? Olhe para o texto. A maioria está certa ou está errado? A maioria está indo para o caminho certo ou para o caminho errado? Então, nós precisamos ter muito cuidado no que diz respeito a isso, certo? Você não foi chamado para seguir a maioria. Você não foi chamado para seguir a maioria. E isso, muitas vezes, nós temos um conflito de identidade. E isso já começa, já na nossa vida cristã, desde cedo. Principalmente, por exemplo, um jovem que se converte e ele tem... Quando ele chega no seu ambiente escolar, muitas vezes é esse conflito que ele passa. Muitas vezes ele chega em sala de aula e olha lá seus colegas na sala de aula e ele se sente muitas vezes um peixe fora d'água. E muitas vezes, para não se sentir um peixe fora d'água, ele deseja ser como a maioria. E às vezes, nesse ato de desejar ser como a maioria,
ele vai ter que abrir mão dos seus princípios, ele vai ter que abrir mão dos seus valores, certo? Então, isso é importante nós observarmos no texto. Precisamos ter cuidado com a maioria. O texto diz que larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Você tem que olhar para o mundo e entender que no mundo existe mais gente perdida do que salva. Certo? No mundo há muito mais pessoas perdidas do que salvas. Então a maioria não pode ser a sua referência. A maioria não pode ser sua referência. Certo? Então, não se sinta diferente no sentido de se sentir constrangido por não conseguir se acomodar à maioria das pessoas. Você foi chamado exatamente para fazer parte da minoria. Você foi chamado por Deus para fazer parte da minoria. E isso muitas vezes vai acarretar para nós alguns prejuízos. E a gente vai ter que estar disposto a pagar o preço exatamente por isso. Por exemplo, hoje todo assunto é pauta para discussão e debate nas redes sociais no mundo inteiro. Por exemplo, essa semana, o que está acontecendo? O pauta da discussão dessa semana é que, na verdade, os policiais é que são os bandidos e os criminosos é que são os coitadinhos. É isso que está todo mundo dizendo. E aí, qual é a nossa opinião sobre isso? Estava todo mundo, semana passada, se comovendo porque o ator que era homossexual morreu. Mas as crianças morreram, as professoras morreram e ninguém também falou nada. Como é que fica? Toda semana é um debate e a maioria pensa e fala a mesma coisa. E nós? E eu percebo que a igreja, muitas vezes, ela tem uma tendência de querer se acomodar à maioria, com medo de muitas vezes ser vista como uma minoria, como aqueles que são do contra, que pensam diferente. Nós não fomos chamados para se acomodar ao estilo da maioria, porque a maioria, eles caminham e eles pegam um caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. E são muitos os que entram por ela. Então nós precisamos estar atentos para essa realidade. Cuidado com a moda, com o pensamento que é predominante no nosso século, que faz com que todo mundo tenha o desejo de pensar como a maioria, mas não. Nós não fomos chamados para isso. Nós precisamos, no mínimo, refletir. Se está todo mundo dizendo uma coisa só, no mínimo, nós deveríamos refletir. Porque, conforme a perspectiva bíblica, a maioria está indo para a perdição. E se a maioria está pensando alguma coisa, então está algum problema. Precisamos, no mínimo, refletir. No mínimo refletir. Certo? Então, essa é a realidade. Cuidado com a maioria e com o desejo, muitas vezes, que nós temos de agradá-los. Eles não estão com a verdade. Eles não estão com a verdade. Certo? É isso que o texto, ele diz. Certo? Agora vai dizer um negócio desse. Vá pregar uma verdade dessa nos nossos dias. Dizer que a maioria, na verdade, está pegando o caminho da perdição. Vai dizer um negócio desse nos nossos dias. Você vai ser taxado por todas as coisas que hoje virou moda de nos taxar por dizer exatamente essas verdades. Então, essa é a realidade. Outra observação importante a ser dita é que o caminho, ele não é um fim em si mesmo. Ele, na verdade, aponta para o destino que o leva, certo? Todo caminho tem um objetivo, de conduzir você a algum lugar. O caminho não é um fim em si mesmo. Ele é apenas um meio que se chega até um outro lugar. Você sai da sua casa para vir para a igreja, você pega um caminho. O caminho não é o fim em si mesmo. Aqui é o fim. Você sai de sua casa para chegar aqui. Então,
o caminho não se torna um fim em si mesmo, mas ele apenas aponta para o destino que está os levando. E segundo o texto, o caminho que é espaçoso, ele tem um destino. Ele leva a um destino, a um fim. E segundo o texto, no versículo 13, qual é o destino? Esse caminho que é espaçoso, ele conduz as pessoas para onde? Ele está conduzindo a maioria para onde? Segundo o texto aí, dê uma olhada. Esse caminho está conduzindo as pessoas para onde? Para a perdição. O que é essa perdição? O que é essa perdição? Eles já estão perdidos. A proposta aqui de Jesus é dizer exatamente o discurso que é duro. É que esse caminho, e as pessoas estão indo, na verdade, está conduzindo elas para o destino de condenação eterna. O destino final dessa caminhada, desse caminho, é trágico. O destino final deste caminho é trágico. É condenação, é perdição. Então, o nosso papel como igreja, nesse presente momento, é exatamente se levantar como arautos de Deus e dizer: esse caminho leva à perdição. Esse caminho leva à perdição. O caminho que se tem tomado é um caminho que leva à condenação eterna. É nosso papel dizer isso. Isso é reflexo de um coração que ama. Porque se nós sabemos que esse caminho é um caminho que conduz à perdição e lá há um abismo, é nosso papel, como arautos da verdade, como agentes do amor de Deus, dizer: não peguem esse caminho. Não peguem esse caminho, porque esse caminho conduz à perdição. Nosso papel não é simplesmente ficar calado e fazer os políticos da boa vizinhança. De não, cada qual tem sua vida, cada qual segue. Não, nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados por Deus exatamente para fazer isso. Para anunciar ao homem, para dizer a verdade ao homem: esse caminho que vocês estão pegando é um caminho que leva à destruição. E não somente isso, então qual caminho eu devo pegar? Você deve pegar o caminho da verdade, porque o que foi que Jesus disse em João 14,6? O que foi que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aponta o caminho. O homem está perdido. A maioria está perdida. O homem já nasce nessa condição, caminhando para a destruição. Então, se o Senhor não chegar e disser: olha, eu sou o caminho, pega o caminho da vida, o homem vai continuar seguindo o caminho da destruição. É nosso papel. Então, na verdade, Deus veio como um alerta. A proposta de Cristo vir foi exatamente nos proporcionar um caminho alternativo. De maneira que nós não estamos fadados a somente o caminho da destruição, mas há uma alternativa. Cristo se tornou o caminho que nos conduz para isso. E precisamos apontar o homem para ele. É dizer: olha, esse caminho é um caminho que leva à destruição. Contudo, há um caminho que gera vida. Cristo, ele é o caminho. E a gente apontar às pessoas esse caminho para elas. Então, o caminho, ele não é um fim em si mesmo, mas ele aponta para o destino que o leva. Se o outro leva à condenação, segundo o versículo 14, vai dizer: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para onde? Para a vida. Para a vida. Então perceba, há muito mais pessoas que caminham para a morte do que aqueles que caminham para a vida. Porque o texto diz: e são poucos os que acertam com ela. Essa é a realidade do mundo em que nós vivemos. A maioria caminha para a morte, para a destruição. E a minoria caminha para a vida. E nosso papel é, então, alertar as pessoas, ser agentes de Deus para conduzi-las a isso. E aqui, para encerrar, eu disse que eu queria encerrar 10h30. Não há outro caminho a ser tomado a não ser o caminho de Cristo. Essa é uma grande ilusão
do mundo que nós vivemos. Um exemplo, esqueci até o nome dele, esse humorista que faleceu semana passada, acho que é Paulo, alguma coisa assim, né? Pronto. Nós lamentamos a morte dele, como lamentamos a morte de todas as pessoas que morrem sem Cristo. Deus não tem prazer na morte do ímpio. E certamente não é certo um cristão se alegrar com a morte de um ímpio, independente do estilo de vida que ele levou. O que também nós não podemos fazer era o que muitos cristãos estavam fazendo nesses dias. Porque na nossa cultura há uma tendência muito grande das pessoas santificarem aquelas pessoas quando morrem. A pessoa viveu a vida do jeito que ela quis, viveu no caminho espaçoso, mas quando morre, agora está com Deus. Isso é verdade mesmo? É isso mesmo que as Escrituras ensinam? Por mais que nós desejamos que todas as pessoas estejam no céu, mas será que é esse o propósito de Deus? Será que seria justo da parte de Deus aqueles que vivem no caminho espaçoso nesta vida, rejeitando Deus, vivendo alheio às coisas de Deus, herdar a vida eterna? É isso mesmo? Então, e aí muitas coisas foram ditas. Não, mas ele ajudava tantas pessoas, era bom, doava seu dinheiro. Desde quando caridade se tornou um caminho que nos conduz à vida eterna? Desde quando o homem é capaz de produzir para si caminhos que o levam à vida eterna? Não existe outro caminho a ser tomado pelo homem para se ter a vida eterna, se não for Cristo Jesus. Cristo veio exatamente para provar ao homem que por si só o homem não consegue isso. Se Cristo não tivesse vindo para se tornar o caminho que conduz o homem a Deus, todos nós estaríamos perdidos. É por isso que o restante do versículo, João 14,6, é importante, porque diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ele diz que ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém é ninguém. Não há possibilidades. O cristianismo é exclusivismo? É sim. Só pode ser salvo por Jesus? É isso mesmo. Então quer dizer que sem Jesus está todo mundo condenado? É isso mesmo. Você entendeu perfeitamente a mensagem do cristianismo. É por isso que não há outro Salvador, por isso que não há outro nome, nem no céu e nem na terra, que convenha que o homem seja salvo, senão por meio dele, que é o caminho. E essa verdade precisa ser dita, que por mais que o homem produza obras nessa terra, não produz para ele uma centelha, sequer de tempo, de segundo, na presença de Deus ao morrer. Então a verdade é essa. Há dois caminhos aqui para seguir nessa vida. O caminho que conduz para a vida é estreito, é apertado. E eu sei que muitas vezes sentimos dificuldade, mas relaxa, porque no fim ele vai te conduzir para a vida. Exatamente para a vida. Não que essa seja a tua recompensa, mas é a consequência. É a consequência. Por isso, não sente inveja, como a gente vê alguns os salmos, Salmo de Asaf e muitos outros, que muitas vezes olha para o ímpio, para a sua prosperidade, para a sua vida tranquila, mansa, e eu estou aqui seguindo o caminho do Senhor e a vida é tão difícil, tão apertada. Não, fica tranquilo, porque na verdade o caminho desses é escorregadio e conduz à destruição, à perdição. Estão rindo agora, mas há um choro e um ranger de dente para a eternidade. Porque a consequência dos que caminham nesse caminho espaçoso é a destruição. É a destruição. Portanto, segue no teu caminho, tomando a tua cruz diariamente, buscando a presença de Deus, se alegrando na salvação de Deus, porque no final da tua caminhada, lembre-se, a vida eterna para você. A vida eterna para você. Essa vida é passageira. O caminho não é um fim em si mesmo. O caminho não é um fim em si mesmo.
Ele apenas nos conduz para o nosso destino. Isso é mais importante do que o próprio caminho. Mas o caminho é importante, porque o caminho errado nos leva para um lugar errado. Nos leva para um lugar errado. Então você que nos assiste, espalhe essa mensagem para outras pessoas. Que Deus te dê coragem para você ser um arauto da verdade de Deus neste mundo. E de alertar aqueles que têm tomado o caminho espaçoso e dizer, olha, esse caminho conduz à perdição, mas há esperança para você. Cristo é o caminho que nos conduz para a vida. E se você já está nele, louve ao Senhor, porque por mais apertado que ele seja, por mais estreito que seja, ele há de te conduzir para a vida. Ele é seguro para mim e para você. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por Jesus, que se tornou o caminho para nós trilharmos. Sem Ele, estávamos perdidos.